Olá, quero saudar a todos com a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse tempo que a gente está passando por algumas tribulações, alguma turbulência, nós devemos estar preocupados não com o momento, mas com o que vem depois. A gente está se preparando agora nessa crise para depois receber as vitórias de uma maneira expressiva. Estaremos recebendo dentro de algum tempo, assim que essas restrições passarem, as vitórias que nos estão propostas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa mensagem de hoje é de aguardar com esperança os bons tempos que virão. E eu quero fazer aqui uma ilustração. Um avião, antes da decolagem, ele tem os preparativos. Ele aguarda um tempo no solo e tem aquela equipe que vai fazer a preparação. E a preparação envolve embarque de passageiros, trabalho da equipe de solo. Depois de liberado, ele vai taxiar, mas ele ainda não está pronto para andar, para decolar, porque ele precisa de alguém que ajude com um trator, e ele vai de ré até a pista de taxiamento. Depois ele é tirado desse trator e o piloto tem a sua visão para começar a andar, desenvolver a proposta da decolagem. Depois de alguns instantes, ele chega na cabeceira da pista e ele precisa de esperar um comando da torre para ele poder decolar. Sabe de uma coisa? Nós estamos esperando o comando do Senhor Jesus Cristo para decolar dessa crise e receber as vitórias que Deus já nos propôs, já antecipou a cada um de nós. Mas enquanto estamos aqui nesse momento de restrições, nós precisamos estar fazendo as nossas orações, não podemos parar as nossas orações, os nossos cultos domésticos, enquanto aguardamos com paciência o fim dessa crise. E enquanto aguardamos com esperança o fim das restrições de ajuntamento, podemos até cantar: oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando essa Covid acabar, quando todos na igreja iremos nos ver e os nossos irmãos abraçar. Vai ser maravilhoso! Será maravilhoso o retorno aos cultos presenciais. Mas vamos então orar por isso. Vamos pedir a Deus essa graça maravilhosa vindo sobre cada um de nós, para que a gente possa novamente se reunir na comunhão uns com os outros e orar. Ó Deus, Senhor e Pai, Tu és o Deus bendito, maravilhoso, grandioso, excelso. Tu és o dono de todas as coisas. Ó Pai, nós estamos passando por um tempo de crise, de turbulências, e queremos pedir graça, Tua graça, na nossa vida, nos nossos afazeres, no nosso viver, para que possamos brevemente ter o nosso momento de encontro uns com os outros, em comunhão uns com os outros, para exaltar o Teu nome. No amor de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos te pedindo. Amém. Como prometemos que traríamos uma mensagem de esperança, leremos em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 19 a 24. Antes, porém, uma pergunta: quem era Jeremias? Que profeta era esse? Qual a sua função no reino? Então, para explicar, eu vou ler Jeremias, capítulo 1, versículo 9 e 10. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Vamos ficar com essa proposta maravilhosa aqui, de edificar, de plantar. A função do profeta, não apenas essa função de punir aqueles desobedientes, mas vamos ficar com uma proposta maravilhosa que Deus fez ao profeta Jeremias, dizendo que ele edificaria, que ele plantaria.
profeta Jeremias, ungido por Deus para o mensageiro de Deus entre as nações. Com essa proposta maravilhosa, nós podemos também usufruir das propostas boas que Deus tem para o nosso povo, para a nossa vida, para o nosso viver, para os nossos afazeres. Eu quero ler com os irmãos e amigos e ouvintes Lamentações 3, 19 a 24, pensando numa esperança que Deus pode nos conceder, a promessa vitoriosa para alguns tempos, alguns dias, breve, não vai demorar. O profeta diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Lembra da minha aflição. Muita gente está em aflição nessa época de restrições, não pode sair de casa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas o profeta Jeremias está dizendo aqui nas suas lamentações, no seu lamento, no seu choro, na sua tristeza, que ele passou por um momento de aflição, por um momento que o que ele experimentava era muito amargo, absinto, gosto, sabor até de veneno. Mas no versículo 20, ele vai falar assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quando a gente se lembra das coisas tristes, dos negativos, a gente fica com a alma batida. Mas o profeta continua, e no versículo 21 ele já mostra para que ele estava introduzindo esse momento de passado não agradável, mas ele tem agora uma proposta de melhoria para a sua memória, como eu e você precisamos de uma melhoria para a nossa memória, para o nosso viver, para termos satisfação naquilo que fazemos. E aí ele disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha, tem muita coisa que a gente não pode ficar lembrando, maquinando, mas temos que colocar na memória o que dá esperança. O que é que pode dar esperança para nós nessa vida e nesses dias de tantas dificuldades? Nos pode dar esperança, a esperança de dias melhores, esperança que Deus trazerá alguns benefícios para a nossa vida, nos colocará num patamar elevado e não mais nas restrições, as quais nos tiram o direito de ir e vir, nos tiram o direito da comunhão uns com os outros, nos tiram o direito de a gente se abraçar e estar em comunhão uns com os outros por causa das restrições provocadas pela epidemia que aconteceu nos últimos dias. Mas o versículo 22, o profeta continua dizendo por que ele pode ter esperança, e eu também, você, podemos ter esperança estribados nas mesmas palavras do profeta. E ele disse: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha, nós podemos nos estribarmos, confiar, ter segurança nas misericórdias de Deus. Deus não é um Deus de impiedade, mas Ele é um Deus de misericórdia, que Ele olha para nós com misericórdia, olha para o nosso sofrimento, assim como olhou para Jeremias, que ele passava por situações como entender como absinto, como amargura de alma, amargura de tudo, mas ele resolve colocar a sua condição de sofrimento nas mãos de Deus e proclamar a sua misericórdia como um dos atributos de Deus, e dizendo que essa qualidade, essa qualificação de Deus vem ao nosso favor, porque as suas misericórdias não têm fim. E é porque Ele tem misericórdia de nós, que nós não somos consumidos em tempos como estes. Nós estamos passando ilesos, nós estamos caminhando, sendo cuidados por Deus, abençoados por Deus, temos a nossa alimentação, temos o nosso direito de dormir em casa, temos o nosso direito de ir e fazer algumas coisas, e temos o direito de glorificar a Deus ainda na nossa casa, porque ainda temos a misericórdia de Deus conosco, que não tem nos deixado sermos consumidos.
E aí ele continua e fala assim, que renovam-se cada manhã por causa da fidelidade de Deus. Na fidelidade de Deus, ele pode renovar suas misericórdias a cada manhã a nosso favor. Quando nos levantamos cedo, lembramos que Deus renovou a sua misericórdia por mais uma noite e nos ofereceu mais um dia de bênçãos especiais para o nosso viver. Mas ele continua no versículo 4, e aí a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. A minha porção é o Senhor, a minha porção é Deus, o meu sustento vem de Deus, a minha paz vem de Deus, a minha felicidade vem de Deus, as coisas boas que eu recebo vêm de Deus. Então Jeremias, esse profeta, fala assim, a minha porção é o Senhor. É um pronome possessivo. Eu e você podemos também fazer essa declaração, que a minha porção é Deus, a minha bênção vem de Deus. E aí ele fala assim, diz, portanto, nele. Se por um lado, quando ele começa esse texto, essa palavra, ele fala que estava num lugar de absinto, de amargura, de tristeza, ele agora, depois de apresentar a Deus o seu pedido de misericórdia, ele fala assim, a minha alma espera nele, portanto esperarei no Senhor. E eu quero concluir essa rápida meditação com uma dica do profeta Miqueias. O profeta Miqueias passando levando a sua palavra ao povo na época e vendo que não tinha resultado, não havia proposta de melhora para o povo não se rendia a Deus, ele fez um desabafo e disse, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Tem aqui um eu, porém, o porém de Miqueias. Qual é Miqueias quando ele vê as questões sem possibilidade de ele próprio, com a sua possibilidade de resolver? Ele espera que Deus tenha todas as possibilidades de resolver, mas ele coloca a sua posição, a sua opinião, a sua fé em Deus, e ele diz, eu, porém, olharei para o Senhor. Eu e você precisamos olhar para Deus. Tem muitas coisas no nível do nosso olhar, no nosso horizonte, que não vão funcionar, estragam a nossa vida, estragam a nossa felicidade, o gosto de viver. Então vamos olhar para Deus, olhar para o Senhor e esperar no Deus da minha salvação. Se você tem o Deus da sua salvação, se você tem o Deus da salvação, o Deus que é excelso, o Deus que é grandioso, se você tem esse Deus na sua vida, pode esperar com confiança nele. E qual é o resultado que Miqueias traz aqui nesse versículo? Ele fala assim, o meu Deus me ouvirá. Às vezes a gente fala com pessoas por aí, às vezes até amigos, mas não nos ouvem, não estão com capacidade de nos ouvir, não estão com tempo de nos ouvir, não tem um tempinho suficiente para ouvir a nossa lamentação, o nosso choro. Mas Deus ouve, a qualquer tempo Deus ouve a nossa lamentação, o nosso choro, a nossa tristeza, e ouve a nossa oração. Por isso eu quero orar mais uma vez com você. Ó Deus dos céus, maravilhoso e grandioso Pai, queremos exaltar o teu nome em tudo que tu fazes para a nossa vida. Queremos te agradecer a oportunidade de, nesse momento, olhar a tua palavra e retirar uma palavra de esperança e uma proposta que a gente pode confiar em ti, ouvir a ti, sabendo que tu estás pronto para nos ouvir. Queremos pedir a bênção especial para o teu povo que ouve essa mensagem que vem das palavras proféticas para valorizar o teu povo, para abençoar o teu povo, para refazer as questões
de dificuldades do teu povo, dando a esse teu povo uma nova visão, um novo direcionamento, uma nova vontade de viver, uma nova vontade de trabalhar, uma nova vontade de exaltar o teu nome. Senhor, tu és o Deus glorioso que pode fazer grandes coisas para nós e para o teu povo, e é por isso que oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe a todos.